Hoje vamos entender o uso da biografia, né, e autobiografia, além das com nossas continuações da nossa aula anterior, né? Bom, biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém, né, como vocês já viram, em contextos e exercícios. A palavra biografia é composta pelo termo de origem grega bio, vida, e grafia, escrita. As características vêm dentro do gênero narrativo, texto narrado em terceira pessoa, ordem cronológica dos fatos, conjunto de informações sobre a vida de alguém, relato de fatos marcantes da vida de alguém, né? Uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais na infância e da adolescência naquela época, e entre outras, predomínio de verbo do pretério, né, perfeito e imperfeito, verosimilhança, né, em sentido daquilo, dá uso da gramática e fatos narrados. Como fazer uma biografia? Antes de mais nada, devemos, claro, que pesquisar sobre a vida de alguma pessoa, para que a gente faça uma biografia, até mesmo nossa. Pesquisar e coletar materiais são essenciais para que o texto tenha mais prioridade e ainda seja interessante para o leitor. A gente dá para entender que, além disso, e se for possível entrevistar a própria pessoa ou membro da família, torna ainda mais verossímil, né, no caso, as informações relatadas sobre num texto como vocês devem escrever. Neste caso, você pode incluir frases próprias pessoais, né, ou de alguém falando sobre ela. No entanto, se for citada, né, se for citar alguma fala de alguém, você deve colocar entre aspas e o texto em itálico, né, no caso, quando for digitado. Por exemplo, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e vive intensamente cada momento de sua vida antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplauso. Aí vem a complementação do autor Charles Chaplin, né? Ele teve aquela complementação do uso como ele viu e que ele trouxe o relato daquelas pessoas, né? Pessoas poderiam se adiantarem logo. Dados como data de nascimento e morte, principais contribuições, inversões, vida pessoais, casamentos, filhos, etc., são informações importantes e que devem aparecer numa biografia. Além disso, você pode acrescentar imagens que torna ainda mais interessante ao trabalho. Feito isso, você deve escrever um texto e que pode ter um título de com somente o nome da pessoa, biografia da Charlie Chaplin, ou ainda incluir uma característica marcante do, por exemplo, a gente vê Charlie Chaplin, o gênio do cinema, né? Dá um spoiler massa, uma complementação melhor. O texto, no caso, deve seguir uma ordem cronológica de fatos que aconteceram na vida da pessoa. A gente pode incluir, né, seções para dividir o texto por parte. Por exemplo, nascimento, principais feitos, obra, morte, curiosidade daquela pessoa. Isso tudo vai ser o critério, né? Claro, que a gente pode botar. Seguindo as indicações do professor, né? A gente pode, por fim, e deve realizar uma revisão do texto. Claro que tudo que a gente deve escrever, tipo redação, seja o que for, a gente deve autoanalisar aquele texto que a gente escreveu para ver se você errou. Teve ortografia, né, incorreta, a forma como você escreveu, se está a forma repetida, né, porque o leitor precisa ter coerência naquele texto que você fez e uma boa dicção na hora quando for falado, né, aquela história, e sinônimos de palavras substitutas. Autobiografia, ainda ambas reúnem as principais características da vida de alguém. Autobiografia escrita pela própria pessoa, né? Assim a pessoa narra fatos sobre sua vida pessoal. A gente dá para notar que são gêneros literários narrativos. Então a autobiografia é aquela própria pessoa, eu mesmo posso narrar a minha história. Entendeu? Em sentido daquilo que podemos citar alguns exemplos do diários de Anne Franklin, MacArthur, Adolph Reilly, né? Acho que vocês provavelmente não viram. E a mini biografia? O próprio nome já indica mini biografia, é um tipo de biografia mais concisa, né? Bem simples.
Nela são apresentados somente aspectos mais relevantes da vida da pessoa, né? Com fatos mais marcantes das obras principais e contribuições, como vocês sempre vêem em jornais e TVs, né? Sites. Um exemplo de biografia são textos escritos por parte intensa. A gente dá um exemplo de Dan Brown. É formado pelo R. Wallace e Phillips Academics, que durante anos deu aula de inglês, até conseguir realizar o sonho e escrever a tempo inteiro. Deu um exemplo afinósimo dele, né? Então, isso é biografia e autobiografia, esses exemplos. Vocês têm atividade hoje, vou pedir para que vocês façam, tá? Na página 19 a 23, continuação da biografia e autobiografia, atividade complementar também no caderno, ok? Qualquer dúvida, é só falar. Grande abraço!